Fala galera, boa noite. Vamos lá, voltando aí, né? Após um período aí sem operar, recesso, Natal, né? Réveillon. E retomamos aí hoje com as operações. Fim de semana dei uma estudada aí, que eu cheguei de viagem na quinta-feira, então sexta-feira acabei não operando, tava organizando tudo. É, Depois de ficar um tempo fora, né? A gente tem que pegar, revisar ali os gráficos, ver como que foi o final de ano, para a gente poder estar preparado aí para conseguir, né, chegar bem para operar, beleza? Então, durante o fim de semana fiz essa preparação aí, fiz meus estudos, analisei tudo que tinha acontecido e hoje retomamos aí nesse início de semana, dia 8/1, segunda-feira, para a gente voltar com tudo aí, com as operações, os conteúdos, análises, tá? Então é isso, beleza? Então vamos lá, comentar um pouquinho aí do Ibov, tá? Como que foi aí o dia de hoje, índice, dólar e tendo um tempinho aí a gente comenta alguns ativos aí também, beleza? Então é isso. Ibov, ó, 0,31 de alta. Se a gente olhar essa região em rosa aí, pessoal, ó, é um topo, tá? Lá de 2021, que o mercado rompeu e veio trocar polaridade. Então é uma região relevante. Se a gente olhar essa região de máxima aqui, a gente vê que o mercado, né, ele conseguiu superar essa região, ó, foi lá em cima no final do ano passado, corrigiu, e aí quem sabe, né, essa região que era uma resistência vire um suporte aqui, né, para uma possível retomada aí, se for o caso, tá? Eu até tinha deixado um alarme, não foi ativado esse candlezinho aqui, tá? Se a gente colocar a média de 21, ó, a gente vê que está bem ancorado aí na 21, tá? Ela vem logo por baixo aí, segurando. Inclusive, pelo índice a gente vai ver, né? A minha compra no índice hoje foi bem próxima aí da 21 do índice, que está ainda mais próxima, tá? Então vamos ver se o mercado vai ganhar força para tentar uma continuidade nesse movimento, ó, realinhar a 9 aí para cima, tá? E aí quem sabe, né, ativar essa correção aí para tentar voltar a testar essa máxima aqui, tá? Que foi a máxima aí do ano passado, beleza? Então vamos ver se o mercado ganha força aí ao longo dessa semana. Pelo gráfico semanal, ó, a gente vê que o mercado tem uma média de 9 aí se aproximando, a 21 está bem distante ainda, tá? Mas o mercado segue forte, né? A gente consegue ver claramente que uma estrutura, ó, de alta aí bem interessante, ó, uma puxada forte, bandeira, tá? Correção, segurou em retração desse movimento aqui e retomada aí para cima, para quem sabe, né? Tentar uma continuidade aí na sequência das próximas semanas, tá? Então vamos ver como que o Ibov vai se comportar aí, mas segue alinhado aí para alto. Pelo gráfico diário a gente vê, né, que as médias estão próximas aí, o semanal está um pouco esticado, mas o gráfico diário está ancorado aí numa região importante aí, onde a gente vê que tem pressão de compra e pode virar um suporte caso o mercado venha retomar e ative um pivô de alta aqui em cima, tá? Se o mercado formar, né, topo aqui, forma um topo mais baixo e não consegue dar sequência nessa estrutura possível de alta, e aí ele quebrar, né, esse ciclo aqui, ó, se ele fizer isso daqui e perder essa região aqui, ó, de pressão com média de 21, aí ele reverte, né, e pode voltar para dentro aqui, né, abaixo dessa região da máxima lá de 2021 aqui do Ibov, e quem sabe vir testar aí tanto retrações desse movimento todo aqui, tá? Quanto médias aí, a gente vai ter média de 50, aí tem as médias lá do semanal, tá? Que o mercado pode vir a testar. Então a gente vai ter também, ó, retrações de todo esse movimento aqui e buscar aí por possíveis confluências, tá? Depois de todo esse movimento aqui de alta, beleza? Então é isso que temos aí de Ibov. No índice futuro, ó, o que eu comentei, olha aí a média de 21, ó, do gráfico diário. Minha compra foi mais ou menos por aqui, tá? Esse aqui ele até chegou a ativar, ó, ele superou a máxima aí de sexta-feira, tá? Fechou basicamente junto, né? Chegou tanto a superar, mas a gente já consegue ver, né? Aqui um possível padrãozinho aí de 1, 2, 3 de compra, né? Olha aí, ó. 1, 2, 3 de compra, tá?
para, se ele ativar amanhã, né, se ele superar essas máximas aqui amanhã e der continuidade aí no movimento, ele pode ganhar força para vir testar lá a região da máxima lá de dezembro, tá? Se a gente tirar o zoom aqui, ó, do gráfico diário, o índice ele ainda tem essa região aqui como uma grande região de pressão, tá, pessoal? Olha aí, ó. Quantas vezes o mercado testou essa região aqui, ó, suporte, virou resistência, suporte de novo, resistência, resistência, novamente aí uma região próxima aí de resistência, tá? Então, aqui a gente consegue ver que o mercado trabalhou bastante, com muita pressão nessa faixa de preço aqui, tá? Violou, mas depois voltou, ó. Aqui teve um gap, né? Resistência, ó, e desde então o mercado não conseguiu superar essa região, ó, e novamente testando e corrigindo. Vamos ver se agora, né, com o apoio das médias, o mercado ganha força aí para tentar, né, superar essa região. Tá alinhado aqui pelo gráfico diário, se superar essa máxima ativa aí, né, um cenáriozinho possível para uma continuidade aí para cima, mas mesma situação lá do Ibov, né? Se formar topo mais baixo, virar para baixo das médias, pode querer testar essa região aqui de troca de polaridade, tá? Pelo semanal, ó, a gente vê que o mercado superou uma média de 200, tem a média de 9, mas olha a 21, tá lá embaixo, né? A gente vê que pelo semanal, ó, aquela região de pressão lá, tem retração aqui também, tá, pessoal? E a gente tem aquele grande ombro, cabeça, ombro, né? No semanal, ó. Olha aí, bem bacana, tá? Então vamos ver se o mercado vai conseguir, né? Conseguiu sair desse canalzinho, um canal que vinha já desde 2021, tá? Esse canal de baixa, rompeu para cima e se superar essa região aqui, ó, aí abre espaço para buscar aqui em cima e depois, ó, só lá na máxima, lá em cima, beleza? Então o mercado vai abrindo caminho aí, né? Se ganhar força. Pelo Intra 60, a gente tinha aí, eu tinha destacado essa região aqui onde a gente tem 50%, foi justamente onde o mercado fechou hoje, ó, exatamente em cima dessa região. A gente tinha, essas linhas toda hora estão desconfigurando, cara, não sei o que é isso. Enfim, o que eu comentei no início do pregão, pessoal? O mercado veio testar uma região importante, tá? Essa região aqui, bastante pressão, tem retração, suporte, média de 200. Ele veio aqui em cima, ó. A minha expectativa era de, quem sabe, ele tentar já uma retomada, né, no início do pregão, mas não foi o que ele fez. De toda forma, a gente consegue ver, ó, fundo mais alto, segurou de novo, ó, na média de 200 e agora tá para ativar um pivô para, quem sabe, ganhar força e vir testar novamente essas máximas. Beleza? A gente consegue ver aqui, ó, fundo de sexta-feira, fundo de hoje, tá? Fundos mais altos, superando essa máxima aqui, onde a gente tem também 50%, tá, de FIBO. Ele tá ativando um pivôzão aí para ganhar força. Tinha uma região aqui de troca de polaridade, ó, onde ele segurou na sexta-feira, mas hoje ele conseguiu superar essa região, tá? Essa retração que eu falei, ó, se a gente pegar isso daqui, a gente consegue ver que o 50% tá aqui, beleza? Vai ter 61.8 aqui no 134.463, mas seria a próxima barreira aí, né? E aí depois caminho livre aí para testar essa fronteira de gap aqui em cima, ó, toda essa região aqui, beleza? Então seriam os próximos alvos aí, caso o mercado confirme esse pivôzão aí de alta pelo Intra 60, beleza? Se a gente tirar o zoom aqui, ó, a gente consegue ver essa região como uma região forte de pressão, tá? O mercado seguiu respeitando aí no dia de hoje. Então, ó, se a gente colocar o gráfico limpo aí, a gente consegue ver, ó. Eu tinha traçado essa linha de tendência aqui, que foi rompida, junto com, né, essa região aqui onde a gente tinha 50%, que é justamente onde ativa aí o pivô de alta, né, nesse cenário macro. Isso aqui eu vou tirar agora, que não faz mais sentido manter, tá? E esse é o cenário aí para amanhã. Caso o mercado ganhe força e dê continuidade, retração de 61.8 e depois a gente teria alvo aqui, ó, nessa fronteirinha de gap, tá? Nessa região de fronteira de gap aqui,
seriam aí as próximas regiões para o mercado testar, caso ele, né, ganhe força aí para cima, beleza? Temos esse suporte aqui, a gente viu que as médias, ó, a gente tem o apoio das médias, né? Tem essa 50 aqui, então pode ser que fique um pouco brigado aí inicialmente, né? Antes dele dar continuidade, mas vamos ver se o mercado vai conseguir, né, desenvolver esses movimentos, beleza? Então, pelo Intra 5, ó, o que a gente tem? Tinha destacado essa região aqui de troca de polaridade, tá? Fundinho duplo aqui, que ele deixou na sexta-feira. Tinha essa linhazinha de tendência aqui, ó, que ele rompeu, tá? E já estava ativando um pivôzinho aqui, né? No final da sexta-feira, ó. Tinha ativado um pivôzinho aí, um fundinho duplo. Só que hoje abriu em gap de baixa, né? Já abaixo dessa região aqui de pressão, tá? Então já abriu trabalhando aí abaixo dessas regiões. Agora eu vou tirar isso daqui para não ficar muito poluído. E foi o que eu falei. O mercado, o que acontece? Ele abriu em gap de baixa, corrigiu, tá? A minha expectativa era, quem sabe, ele já deixar aqui uma falha de fundo, tá? Só que o dólar, ele abriu subindo e ficou subindo, né, durante todo o período da manhã, então não cogitei pegar uma entrada aqui, até porque o espaço até a média de 200 era curto comparado ao tamanho do stop, então não tinha um risco-retorno interessante. Ele corrigiu, né, esse gap, até próximo aqui, ó, dessa primeira fronteira de gap, região de troca de polaridade. Se a gente olhar o cenário só pelo Intra 5, pessoal, aqui a gente poderia ter um cenário interessante, né, para venda, ó. Um realinhamento da 9 aí, a 21 descendo, troca de polaridade depois de um gap, mas a gente tinha a média de 200 aqui do Intra 60, ó, bem nessa região. Então eu falei, cara, não vou vender o índice nesse contexto, tá? Porque a média de 200 é muito forte, principalmente no Intra 60. O que eu estava esperando? Ou ele chegar esticado aqui, ó, abriu em gap, né? Ou ele chega esticado aqui nesse suportão aqui, né? E deixa algum tipo de gatilho interessante com espaço, né? Para buscar as médias e um retorno aí, né? Até próximo aqui dessa região, ou média de 200, tá? Ou eu não ia fazer nada a princípio. O que o mercado fez? Ele veio, né? Ativar um pivô de baixo aqui, ó. Só que ele falhou esse pivô, por quê? Justamente por conta da média de 200 lá do Intra 60, média de 21 do diário, tá? Então uma região forte aí de pressão de compra. Quando ele deixou esse candle aqui, ó, com um dos maiores volumes do dia aí até então, eu falei, esse movimento aqui muito provavelmente vai ser uma falha de fundo, né? Se você pegar divergência, vai ter divergência aqui, tá? Enfim, só de bater o olho assim, com o tempo a gente já sabe, né, pessoal? Pela região também que ele estava, né, nos tempos gráficos maiores, que são os tempos gráficos que mandam, média de 21 inclinada, uma tendência forte de alta, média de 200 do Intra 60, região de suporte. Então, assim, muitos fatores aí, né, para favorecer uma entradinha aqui na compra, que foi que eu peguei. Ele quase pegou meu stop, tá? Eu sempre deixo uma folguinha, tá, pessoal, no stop, seja de 5, 10 pontos, abaixo ainda aí, né, da mínima, seja uns 10 pontinhos aí, justamente para não acontecer essas beliscadas aí, que ele, às vezes ele vai justamente ali, né, no ponto onde está o stop e depois volta. Mas enfim, entrei aqui, ficou arrastando aí, né, boa parte do tempo. E o meu alvo, ó, eu defini dessa forma, ó, se você pegar a retração aqui desse Fibogap, tá? Com média de 200 e região de troca de polaridade, meu alvo estava exatamente aqui, foi cravado aí. No fim deu 380 pontos, estava 420, porque a média de 200 estava aqui em cima, ó. Então quando eu entrei era 420 pontos, tá? Para um stop de 200 e... não sei se era 215, 230 eu acho, enfim. Mas tinha um risco-retorno interessante, praticamente 2 para 1, tá? Um cenário favorável para uma entrada aí na ponta compradora, devido à região, né? A falha aqui do fundo, gatilho com volume, ó, volume bacana, o gatilho também foi interessante, tá? E a expectativa de pelo menos ele vir testar aqui retração e média de 200, tá?
Depois, ó, que ele testou a 200, ficou meio enroscado aqui. Veio uma barra forte de venda, mas uma correção aí, né, antes de fazer aí o pré-rompimento dessa média de 200 que veio na sequência, tá? Vou até tirar isso daqui agora. Que veio na sequência aí o rompimento dessa 200, com candles aí também demonstrando força, tá? Pressão de compra, ó, com volume alto, tá? Esses dois candles aqui, ó, médias, né, já próximas e alinhando, né, para cima, a 9 a 21, a 50 estava meio cortando o preço aqui, mas ganhou força e foi lá trabalhar próximo das máximas de sexta-feira, que é justamente onde ele, né, terminou aí, fechou o pregão de hoje, tá? Ficou no período da tarde, ó, meio enroscado aqui, mas depois ganhou força e deu sequência na tendência com o apoio das médias. Olha a importância aí da gente ter algumas leituras aí, né, e ter critérios. Essa bandeirinha que ele formou aqui, pessoal, ó, se a gente olhar essa bandeirinha aqui, tava bonitinha, né? Deixou um candle aí bacana, um gatilho bacana, realinhou a 9 com a 21. Só que olha onde estava a média de 50. Ela tava lá embaixo, né? Abaixo ainda da 200. Ainda não estava totalmente alinhada. Então, quem pegou compra aqui, né? Ou foi estopado ou saiu no 0 a 0, tá? O ideal seria aguardar mesmo um cenário aí, né? Onde essa média de 50 aproximasse. Aí sim, né? Aqui a gente conseguiu ver o mercado demonstrando força aí, com candle de força partindo aí de todas as médias aqui juntas, né? Num cenário onde ele já dava sinais aí que ele poderia deixar aí, tipo, aqui foi tipo um power, né? Power breakout na média de 50, tá? Então, esses detalhes aí fazem muita diferença na hora da gente tomar a decisão de entrar ou não numa operação, beleza? Bom, para amanhã, né? O mercado segue alinhado aí. Vamos ver se ele faz uma correção, se já vai abrir em gap, como que o mercado vai se comportar, mas de toda forma tá ativando aquele pivôzão lá do Intra 60, tá? Que seria esse movimento aqui, ó. Esse aqui, corrigiu e tá querendo ativar aí esse pivô. E aí a gente vai ter alvos, né? Se a gente projetar aí esse movimento aqui para cima, a gente vai ter os alvos aí, tá? Alvos lá em cima, tá? Ó, esse primeiro alvo aqui em confluência com aquela região de máximas anteriores, ó, tá? Então aqui a gente tem uma região de alvo interessante, caso o mercado ganhe força, né? E ative aí esse cenário desse pivôzão aí para ganhar força para cima, beleza? Então, a gente poderia, né, vamos aguardar, ver como que o mercado vai abrir, mas está com as médias alinhadas. Então, é claro que se ele abrir já num gap de alta esticado, a gente vai ter que aguardar o quê, né? Vamos supor que o mercado abra em gap de alta. Vou ter que aguardar ele corrigir, quem sabe trocar uma polaridade aqui nessa região, deixar gatilho ancorado aí nas médias, alinhadas, para aí sim, né, tentar buscar alvos lá em cima. Se ele abrir em gap de baixa, a gente espera né, ou se ele abrir rejeitando aqui na 200, a gente pode tentar pegar uma continuidade, né, uma correção desse movimento aqui, ó, para tentar uma retomada. E aí a gente tem que avaliar, né, a questão desse topinho aqui, se vai virar uma região possível de resistência. Mas a gente tem algumas alternativas aí para trabalhar no índice aí, caso ele tente dar continuidade aí nesse movimento, tá? Para queda, a gente vai ter que tomar cuidado com essa 200 aqui, né? Vai ficar brigado aí se ele ficar tentando cair na cara da 200. Aí teria que aguardar, né? Ele perder talvez essa região, essa 200, né? E aí troca uma polaridade aí, deixa uma estrutura bem bacana para voltar a testar suportes aí, né? As mínimas de hoje, ou quem sabe essa região de suporte aqui do payroll, né? Da sexta-feira. Mas na venda vão ter muito mais barreiras, né? Então a gente tem que ficar atento a isso, beleza? Então é isso, pessoal. Vamos para Odoleta. Dólar, ó, pelo gráfico diário, também deixou um gatilho de venda, tá? No índice a gente teve um gatilho de compra lá ancorado na 21. No dólar a gente vê a mesma coisa, mas não foi ativado, ó, tá?
Mas olha como a gente tem as médias alinhadas. Só que o dólar ele tá preso nessa região há muito tempo. E aí entra naquela, né? Tá meio que no meio de um range aí, fica um pouco mais brigado. Apesar dele estar querendo alinhar essas médias aí para baixo, vamos ver se ele ganha força para testar novamente essa região de suporte aqui, ó, que foi a mínima do ano de 2023, tá? Justamente onde ele deixou esse suportezinho. Então, se ganhar força, vamos ver se ele testa aqui de novo, tá? E aí, quem sabe perder definitivamente. Pelo semanal, a gente vê um cenário... Olha quanto doji no semanal, pessoal. Isso aqui reflete muito, né, a situação do dólar aí nos últimos meses, tá? A gente tem tanto um canal amplo, que já vem aí desde 2020, tá? Quanto um canalzinho intermediário aqui, uma forte região de troca de polaridade que ele segurou esse ano, tá? Várias vezes. E um canalzinho intermediário aí do semanal que ele vem respeitando aí desde 2022, tá? Então, cenários aí do dólar. Pelo Intra60, ó, eu tinha traçado essas retrações, tem uma região forte de suporte aqui e tinha também essa linha de tendência aqui que está bagunçando, não sei porquê. Deixa eu ver se tem alguma configuração aqui. Deixa eu remover isso aqui para ver. Você vai parar de ficar bagunçando, cara, não é possível. Então, ó, a gente teve uma puxada para cima aí nos últimos dias aí de dezembro. Conseguiu romper média de 200, ó, ficou acumulando aqui em cima, tá? Entregou um movimento de queda até retração de 61.8 e também uma região ó, de pressão, tá? Suporte, virou resistência, rompeu, virou suporte de novo, tá? E as médias todas emboladas aqui no meio, né? Tinha essa 200 aqui pressionando, dificultando bastante uma possível alta, essa 21 também, tanto que eu falei, não vou pegar a compra no dólar, por conta dessas médias aqui do Intra60, tá? Então isso dificultou bastante. Mas ele desenvolveu um movimento de queda interessante, né? Mais travado, mas conseguiu desenvolver um movimento de queda que voltou aí a trabalhar nessa região de suporte. Essa linha de tendência aqui eu vou tirar, porque já não faz mais sentido, tá? E terminou o dia em cima desse suporte. Para amanhã, vamos ver se ele vai tentar perder essa região, tá? E aí tem barreiras relevantes aqui, né? 61.8 e um suportão aí. Troca polaridade e dá sequência para baixo. Aí poderia abrir espaço para testar esse 4.818 aqui. Ou se ele vai ganhar força, superar essas médias, né? E aí vai precisar de muita força. Uma estrutura bacana aí, um pivô. E aí quem sabe, né? Deixa um fundo duplo aqui, tá? Nessa região de suporte, ó. Fundinho duplo, superando essa máxima aqui com média de 200. Aí ele ganharia força, né? Para vir testar aqui em cima, tá? Mas um cenário bem travado aí pelo Intra60 no dólar, tá? Vamos ficar atento a isso, beleza? Pelo gráfico de 5 minutos, o que a gente teve? Ó? Eu destaquei uma bandeirinha. Vou tomar uma água aqui. Eu destaquei uma bandeirinha de baixa aí, né? Na expectativa dele entregar um movimento de queda. Mas na primeira hora ele subiu, veio testar 200. Eu já estava com uma expectativa de buscar venda nessa região aqui, ó, tá? Média de 200, retração de 50%, ó, desse movimento aqui, ó, mínima com máxima de sexta-feira, e também uma região de troca de polaridade, tá? Ele foi testar essa região, até deixou um gatilho interessante aqui, ó, se a gente olhar aqui, esse gatilho aqui foi interessante, até cogitei pegar uma vendinha aqui, tá? Só que o que eu tava aguardando? Eu falei, vou esperar esse próximo candle aqui, vou ver se ele vai fechar abaixo da 200, né? Que eu prefiro ver ele tendo um fechamento aí abaixo da 200. E aí sim eu pegaria uma venda aqui. Só que isso não aconteceu. E quando aconteceu, veio essa forte barra de venda aqui que não foi ativada, ó, tá? Mas, de toda forma, quem pegou venda aqui, ó,
deu condição de proteger, tá? Porque ele andou mais, pelo menos o tamanho do stop aí, não era um stop muito grande, mas andou bem aí. E aí voltou para tirar no 0 a 0, tá? E aí o que ele fez, tá, pessoal? Ficou bem enroscado aí nessas primeiras horas aí, ó, formou aqui tipo um triângulo, né? Ó, se a gente pegar aqui, a gente consegue ver aí meio que um triângulozinho aqui, ó, que o dólar formou, tá? E aí ele deixou outro gatilho aqui de venda, ó. Só que num cenário mais complexo, né? Uma doji libélula aqui, ó. Não teve um volume tão bacana, eu acho. Ó, foi um volume muito baixo, né? Mas alinhou aí a 9 a 21, rejeitou na 200. Só que essas rejeições de 200, na 200 eu prefiro quando o movimento chega esticado, tá? Igual foi aqui, ó. E aí já rejeita com volume alto. Essas são as minhas entradas, né, que eu gosto de fazer de rejeição na 200. O movimento esticado chegou na 200, tendo confluência, então melhor ainda. Igual aqui a gente tinha retração, troca de polaridade. Quanto mais coisa, né, a favor que a gente tiver, né, em tempos gráficos maiores, se tiver uma média, enfim. A gente vai ter a 21, né, do Intra 60. Melhor ainda, tá? E volume alto, candle de rejeição, esses são os movimentos ideais aí para uma rejeição na 200. Nesse cenário aqui, ó, ele poderia estar num processo, quem sabe, de acumulação aqui, né, para fazer isso aqui, ó. Aí acaba tendo um risco um pouco maior, mas foi um gatilho aqui, realinhou as médias para baixo, rejeitou na 200, tá? Só que o cenário era mais complexo, né? Então, mas quem pegou, ó, conseguiu desenvolver um bom movimento aí, 17 pontos pelo menos até essa mínima aqui, andou até mais. E talvez, né, aqui também, ó, o candle não foi tão bonito, né, o volume também não, mas ele fez uma correção, respeitou as médias aí, ó, média de 50 a 21 a todo momento aí descendente, realinhou a 9, talvez aqui teria sido, né, a entrada mais interessante, ó. Ao invés desse candle aqui, nesse aqui, vamos ver. O volume também não foi muito bacana, o horário era ruim, né? Eu não cogitei entradas aí por conta do horário, tava almoçando. Também um horário não muito interessante, mas desenvolveu um movimento de baixa, tá? Então, como eu não entrei nesse candle aqui, ó, porque eu tava esperando fechar abaixo da 200, e depois, né, ele só veio fechar abaixo da 200 aqui e não ativou, eu acabei não fazendo nada no dólar, tá? Esse movimento aqui, como eu falei, esse gatilho aqui, como eu falei, era mais complexo devido aos contextos aí que ele estava. E aqui, né, nesses candles de rejeição aqui nas médias, o horário foi ruim, então também não cogitei fazer nada, tá? A gente tem que ter os critérios aí, janela operacional, enfim, para evitar da gente, né, ficar girando demais também. E depois, ó, período da tarde, basicamente trabalhou de lado aí, próximo dessa região de suporte, que é aquele suporte relevante lá que a gente viu. Vamos ver esse aqui, ó, quem sabe a gente tem um ombro, cabeça, ombro. Mais ou menos, né? Ombro, cabeça, ombro meio monstrão aí. Vamos ver se ele vai ganhar força. Se ganhar, né, essa região aqui com média de 200, vai ter retração também. Ele pode abrir espaço aí para tentar um movimento de alta, mas lembrando que a gente tem muitas barreiras no Intra 60, beleza? Vamos dar uma olhadinha aí rapidão na agenda para a gente fechar, que já temos aí quase meia hora de vídeo, senão também fica muito longo, né? Semana atual, amanhã não temos nenhum dado relevante aqui no Profit. De vez em quando tem lá no Investing, tá, pessoal? Às vezes o pessoal me manda, tem dado tal lá. Mas, de uma forma geral, o Profit cobre bem. A gente sabe os itens que são mais relevantes aí da agenda. Então, uma coisa ou outra que às vezes passa, né? Quarta-feira também, ó. A princípio, nada de tão relevante. E aí na quinta-feira, né? Que aí na quinta-feira o pau vai torar com essa agenda aqui, ó. 10h30, vários dados de inflação, aqui também 9 horas logo na abertura. Às 10h30 da sexta também, dados de inflação.
Então, todos esses dados de inflação aí têm movimentado bastante mesmo o mercado, tá? Então vamos ficar atento aí. Até quarta-feira, uma agenda mais tranquila, beleza? Então é isso, pessoal. Boa noite, bom fim de segunda-feira aí para todos, um excelente início de semana e vamos seguir firme aí pra gente manter, né, bons resultados aí ao longo da semana e ter um bom mês de janeiro, né, que é o objetivo, fechar aí o mês positivo, bacana, filtrando bem as entradas, né, isso é uma das minhas metas aí, né, ter mais critério ainda nas entradas, para a gente poder extrair o melhor que o mercado tem a oferecer, beleza? Vamos que vamos, tamo junto, abraço.